Muito bem, pessoal. Então, vamos dar início a esse tema, o seu dinheiro no dia a dia, abordando essas questões relacionadas às nossas finanças, quer pessoais, quer na empresa, quer em qualquer outra instituição. Tá? Vamos dar início, então, à nossa apresentação. Esperamos que vocês aí possam participar e usufruir de tudo, ok? Muito bem. Vamos compartilhar aqui alguns slides, começando por esse daqui. Então, ciclo de palestra em administração, do Departamento de Administração. Temos aí o seu dinheiro no dia a dia, todas as quintas-feiras, às 20 horas. Pelo menos as 3 próximas quintas-feiras, nós teremos este evento aqui, tratando do seu dinheiro no dia a dia. Ok? Muito bem. O que nós pretendemos com essa apresentação, com essa palestra, é abordar diversos temas para você utilizar melhor o seu dinheiro. Então, vamos ter muitas dicas, muitas orientações para isso. Portanto, a melhor alternativa, o melhor a fazer é se qualificar e se preparar, para agregar valor aos seus recursos, sejam eles pessoais, sejam eles empresariais. Se você estiver com os seus recursos pessoais, com os recursos de uma empresa, seja qual for ela, você pode, então, melhorar, maximizar a utilização dos recursos para ter melhores retornos. A programação, então, para essa quinta-feira e as próximas 2 quintas-feiras, é essa que vocês têm aí na tela. Hoje vamos ter o que significa o dinheiro, o que o dinheiro significa, é um tema de introdução às finanças, e eu, professor Vicente, que estarei falando para vocês. E, na sequência, ainda hoje, nós vamos ter a professora Cristiane Novelli falando sobre acompanhar o seu dinheiro. Então, ver se o seu dinheiro está tendo os resultados adequados, falando sobre análise financeira. Em seguida, no dia 25, teremos o professor Fabrício Silva falando sobre gestão de financiamento, que é quando buscar dinheiro, e a professora Elizabeth falando sobre a chave do bom uso do dinheiro, planejamento financeiro. E no dia 2/7, a professora Lígia Beati, sobre análise de investimento, estará abordando o uso do dinheiro com lucro. E a professora Vilma Sela vai estar falando sobre educação financeira para você aproveitar melhor o seu dinheiro, planejando a sua vida. Muito bem. Então, o que o dinheiro significa? Uma disciplina aí de introdução às finanças. Então, a moeda, ou o dinheiro, certo? É um ativo da economia, utilizado pelos indivíduos na aquisição de bens e serviços de outros indivíduos. Essencialmente é isso. No princípio, lá, 10 mil anos atrás, nós tínhamos a troca, trocava-se um boi por um saco de açúcar e coisa do tipo, mas isso começou, viram que era inviável. Depois vieram as moedas de metal e, mais à frente, que nós vamos ter aí a moeda em papel como meio de troca. E estamos avançando aí para a moeda digital. Ok? Então, o seu dinheiro significa a realização de sonhos e desejos. Então, no mundo capitalista, o dinheiro que você obtém com o seu trabalho, com as suas atividades, ele vai servir para realizar teus sonhos, os teus desejos, adquirir propriedades e assim por diante. Para isso, é preciso melhorar a sua gestão, a gestão pessoal, a gestão da empresa, para que tenha bens e investimentos financeiros, então bens imóveis, e também não imóveis, e investimentos financeiros, investimentos em bolsa, investimentos os mais diversos, que venham proporcionar a otimização do bem-estar pessoal e familiar, claro, e o desenvolvimento dos negócios com solidez, objetivando os melhores resultados e a perpetuação do negócio. Um negócio que dure
de gerações a gerações. Então, por isso, o dinheiro tem esse significado de realizar sonhos e desejos. Como utilizar melhor o seu dinheiro? Tá? Então, nós vamos ver ao longo destas palestras algumas questões relacionadas. Primeiro, análise e planejamento financeiro, como nós já comentamos com vocês. E dois aspectos fundamentais do uso do dinheiro, que são as decisões de investimento em bens, né, que você adquire, propriedades, veículos e assim por diante, e investimentos. Né, fazer com que o dinheiro trabalhe para você. Fazer com que o dinheiro, enquanto você dorme, ele está trabalhando, está rendendo. E do outro lado, nós temos as decisões de financiamento. Né? Então, financiamento ele acontece com dinheiro próprio, o dinheiro que você ganha na sua atividade, no seu trabalho, e o dinheiro de terceiros, aqueles que você faz um empréstimo para adquirir uma casa, para comprar um carro, e assim sucessivamente. Quando usa o cartão de crédito, você está fazendo o uso do dinheiro de terceiros, certo? Então, esses dois quadros, né, bens e investimentos do lado, dinheiro próprio de terceiros do outro, né, compõem o que nós chamamos nas empresas de balanço patrimonial. Tá? De um lado, você tem onde você aplicou os recursos em bens e investimento, do outro lado, onde você obteve o dinheiro próprio e de terceiro. Por isso é importante ter o conhecimento, né, para entender melhor as finanças, né, dos conceitos de contabilidade, que é uma disciplina que vocês, os alunos, têm no curso de administração, no curso de ciências contábeis, claro, e assim sucessivamente. Ok? E esse dinheiro, né, o dinheiro ou a sua empresa, o dinheiro que você usa, né, então ele vem, primeiro, né, de onde que vem o dinheiro? Número 1 aí diz assim, as suas atividades e os agentes financeiros. Então, a remuneração que você tem ou os empréstimos que você obtém. Aí você obtém o dinheiro. Faz o que com esse dinheiro? Né? Com esse dinheiro que você obtém dos agentes financeiros ou do esforço do teu trabalho, salário, o prolabore de uma empresa, né? Você aplica nos seus negócios, sejam negócios pessoais, sejam negócios empresariais, né? Em bens e investimento, como nós vimos há pouco. Então, você vai aplicar, é a seta número 2 aí, né? É onde você aplica os recursos. E esse dinheiro, uma vez aplicado, você espera que ele também te proporcione um retorno, uma rentabilidade. Então, fluxo 3, o dinheiro volta para você, e aí você tem duas alternativas, né? A alternativa 4A é você pegar parte desse dinheiro, ou todo ele, e reinvestir de novo. Você pode usar o dinheiro para adquirir mais bens, fazer novos investimentos, aumentar a dimensão do teu negócio. Ou então, o 4B é quando você, né, distribui o dinheiro na forma do lucro que obteve nas empresas para, né, distribuição de lucros, o que na SA, na empresa Sociedade Anônima, é chamado de dividendos. Né? Ou então você usa esse dinheiro para pagar os empréstimos. E esse fluxo continua enquanto perdurar a atividade humana, né? Quer nas atividades pessoais, quer nas atividades empresariais. Certo? Isso, então, é o que o dinheiro faz por você. E aí, como eu disse, né, hoje nós teremos, na sequência, a professora Cristiane Novelli com o tema, né, acompanhe o uso do dinheiro, né, que é sobre análise financeira. Esse o dinheiro, quais os resultados que ele tem proporcionado, certo? Na sequência, no dia 25/6, nós vamos ter o professor Fabrício Silva, né, quando buscar dinheiro. Então, quando, né, você vai pegar um empréstimo, né, que condições você tem que ter para ter um empréstimo, quais os critérios para isso. E no dia 25, nós vamos ter também a professora Elizabeth Camilo, falando sobre a chave do bom uso do dinheiro, o planejamento financeiro. Né? Planejamento financeiro pessoal, né? Planejamento financeiro da empresa, e isso é muito importante. E no dia 2/7, teremos a professora Lígia Greati falando sobre o uso do dinheiro com lucro, né? Quando você vai aplicar o dinheiro no investimento financeiro ou na adquisição de um bem, você faz uma análise para que ele te proporcione um retorno e você esteja aumentando, né, o montante de dinheiro, o seu patrimônio, assim por diante. E
encerra, né, essa primeira etapa, a primeira rodada desse ciclo de palestras na área de finanças, né, com o seu dinheiro no dia a dia, com a professora Vilma Sela, falando sobre aproveite o seu dinheiro, né? Então, sobre educação financeira, né? E que bicho é esse? Vocês vão ver lá no dia 2/7 com a professora Vilma, né, quando ela abordará esse assunto com vocês. Ok? Novamente, aí colocamos, né, a programação dessa primeira etapa, tá? E pedimos que vocês continuem acompanhando, que a professora Cristiane, logo, logo. Antes disso, nós estamos aqui para responder também alguma questão que você queira. Então, vamos ver no chat se temos aí. O que nós temos aqui de questões que precisa ser respondida. Se alguém quiser participar também, abrindo aí o microfone, fique. Vamos ver se temos alguma pergunta aqui no. Se alguém quiser postar alguma questão, nessa primeira parte, né, que falamos aí, geralzão, né? Muito bem, alunos, nós estamos aqui, né, falando sobre o seu dinheiro, né? E vamos estar aqui esse mês, no início do mês que vem também, continuando com as notícias. Se alguém quiser abrir alguma coisa. Vicente, nós temos uma pergunta ali no chat sobre qual a melhor maneira de controlar o meu progresso financeiro. A melhor forma de controlar o seu progresso financeiro, e você vai ver isso, né, logo mais com a professora Cristiane falando sobre análise financeira, quando você vê os resultados do que você fez com o dinheiro até aqui, mas também teremos, né, com a professora Elizabeth Camilo, mais à frente, falando sobre o planejamento financeiro, né, ou seja, você estabelecer metas e objetivos para o futuro, e a professora Vilma, né, Sela Meurer Sela, que falará sobre, né, a questão de educação financeira. Eu poderia dizer para você que a melhor forma de você acompanhar, controlar, né, as tuas finanças é através de um instrumento chamado fluxo de caixa, né? Existem várias planilhas, você pode construir uma no próprio Excel ou baixar alguma pela internet, você encontra aí, né, a respeito de planilha financeira, onde você pode acompanhar o seu dinheiro, controlar os seus gastos, tá? Vendo quanto que você está recebendo e gastando no dia a dia, no passado, e fazendo uma projeção até para o futuro, com o estabelecimento de objetivos. Uma outra pergunta que eu vejo aqui é sobre o comprometimento do dinheiro pessoal com despesas. O ideal realmente é gastar no máximo 30%? Muito boa pergunta, né? O que é recomendado, né, com questão do teu ganho pessoal, é você, né, ajustar os teus gastos, eu não diria aí os 30%, normalmente fala-se 30% quando você vai fazer um empréstimo, um financiamento, você comprometa no máximo 30% da renda. Mas com os gastos pessoais, depende muito do perfil de consumo de cada um, né, depende também da qualidade de vida que você quer ter, né? Mas uma coisa que é muito importante, tá, é você sempre que receber algum dinheiro, quando você faz a primeira recebimento de dinheiro, que você estabeleça um valor para
para investimentos, para aplicação, seja ela para um fundo de imóveis, qualquer coisa, mas que você possa ter um dinheiro aplicado. Né? Hoje, a cadeira de poupança não é um plano adequado, um investimento adequado, porque ela está rendendo menos do que a inflação. Mas existem muitas possibilidades de investir, né? Qualquer soma de dinheiro, né? Desde pequenas até muito grandes, milhões, bilhões, certo? Para você, então, ter já a Constituição. Quanto mais cedo você começar a fazer, né, a tua reserva para o futuro, né, todo mundo vai chegar na minha idade, né? Estou prestes a me aposentar, então todo mundo chega lá. Então, quanto mais cedo começar, melhor é, e mais, né, você vai ter acumulado né, como reserva, né, para a tua aposentadoria. Espero ter respondido isso. 30% do salário vai só para o aluguel. Pois é, às vezes acontece isso, né? Não tem. Né? Então, depende muito das condições. Ok? É verdade, você tem que fazer com coerência, né? Ver o que você quer gastar e então, né, decidir sobre o melhor uso do teu dinheiro. Olá, professor, boa noite. A melhor forma de render o dinheiro seria investindo em alguma bolsa ou tem alguma outra maneira mais efetiva? Muito bem, né? Bolsa, né? Bolsa é um ótimo, excelente investimento para investidores arrojados, né, que pretendem ficar, né, com o dinheiro investido por um bom tempo, eu diria assim, algo em torno de 10 anos, né, 8, 10, 12 anos com o dinheiro aplicado. A bolsa é o melhor investimento e você vai ter, né, o melhor rendimento possível. Mas, né, tem gente que vai precisar do dinheiro, né, mais cedo do que 8 anos, vai precisar daqui 2, 3 anos. Então, aí, o ideal é você fazer uma carteira que eles chamam de diversificada, ou seja, diversos investimentos. Né? Você aplica um pouco em bolsa, aplica em renda fixa, né? Aplica num fundo imobiliário. Né? Isso, provavelmente, nós vamos voltar a abordar mais à frente. Né? Após essa rodada inicial, né, vamos fazer uma reavaliação e é possível que a gente vai falar mais sobre esses investimentos financeiros. Mas, em princípio, é isso. Né? Bolsa é para investidores mais arrojados, porque o risco é maior, sim, mas o retorno também é maior. Né? Mas a melhor alternativa é você ter o recurso e dividir ele em bolsa, que é renda variável, renda fixa, e incluindo aí os fundos imobiliários, que você pode investir desde R$100, né, em imóveis. Você já estaria constituindo um patrimônio tendo as cotas do imóvel. Ok? Com relação a investimentos, onde posso conseguir boas fontes de informações? Bom, boas fontes de informações, você pode conseguir na própria internet, obter lá informações, pode conseguir nas corretoras, né? Você pode conseguir na própria site da Bolsa de Valores, você pode se cadastrar numa corretora, o cadastro é gratuito, passar a receber informes, né, de investimentos variados, né, né, sobre toda semana, todo dia, às vezes, eles dão sugestões até para você investir. Então, Thalita, né, Faria, você pode obter boas informações, né, cadastrando a XP, que é uma das corretoras, né. Eu, atualmente, né, estou fazendo um curso pela XP sobre investimentos. Né, está sendo muito interessante. Então, é uma alternativa. Eles estão aí com as matrículas abertas para nova turma, né, que vai surgir. A partir de qual valor é possível ter um bom investimento? Muito bem. Se você quer viver do investimento, tá, aí você vai precisar de um volume maior. Mas, para começar a ter um bom investimento, você pode começar com qualquer valor. Né? Existem aplicações aí de R$30, né, R$100, mas você pode conseguir várias possibilidades de investimentos. Né? O pessoal está interessado nessa área que eu estou vendo as perguntas aqui, tá? Nós vamos responder mais algumas, né? Depois vamos passar a palavra para a professora Cristiane, e vamos fazer mais à frente uma live só de investimento. Né? Vamos ver aqui a próxima que nós temos aqui.
Boa noite, professor. Há alguns dias ouvi falar do investimento CDB. O senhor poderia explicar um pouco sobre? O CDB é o Certificado de Depósito Bancário, né? Então, os bancos, para ter lastro para fazer empréstimos, eles oferecem essa aplicação. O que você tem que ter cuidado com o CDB são as taxas de administração, né? Tem bancos que cobram taxas muito maiores. Mas existem aplicações, eu diria, melhores do que o CDB, através das corretoras de títulos e valores imobiliários. Então, você pode se cadastrar numa corretora, né, e passar a ter informações e investir, além do CDB, em outras aplicações que são, às vezes, melhores do que o CDB, né? Então, o CDB você está praticamente investindo naquele banco que forneceu o certificado, né? Você compra a cota do CDB. Qual o melhor investimento em plena crise mundial e com o Selic tão baixo? Então, o Selic baixo, né, ele, de certa forma, ele fala que o investimento em renda fixa não é tão bom agora. Mas existem oportunidades de renda, né, pré-fixada, ou seja, você pode obter uma pós-fixada, melhor. Você pode obter uma remuneração com base na inflação futura, tá? Então, vai ter uma correção adequada. Apesar da Selic baixa, né, a taxa básica aí é 2,25, nós estamos aí nos padrões mundiais de taxa, isso é normal, não é bom para a economia, inclusive. Então, nós precisamos buscar outras aplicações, né? A questão de ter uma aplicação... saiu aqui o chat. Ter uma aplicação qual é a melhor? Nesse momento, fica difícil falar, né? Os principais analistas do mercado falam assim, ter muita prudência, né? Então, prudência é bom em todo momento. E nesse momento, né, com essa crise que estamos vivendo ainda, é preciso ter cuidado, né? Talvez, né, de repente, o dólar americano seja uma boa, né, aplicar em moedas estrangeiras, né, e assim por diante. São formas alternativas. Como eu falei há pouco, a diversificação é a melhor alternativa que você tem, né, para preservar, proteger o capital e assumir um determinado nível de risco compatível com o teu perfil, que você está disposto, você se sente tranquilo para fazer isso. Em uma visão geral, qual seria a melhor fonte de renda passiva, na sua opinião? Muito bem, né? Então, fonte de renda passiva é aquela renda que você deixa o dinheiro aplicado e o dinheiro vai rendendo. Você não precisa fazer tirar o dinheiro de um lado e pôr no outro. Então, né, eu diria assim, você pode escolher algum fundo, né, que esteja linkado, por exemplo, com a inflação. Você vai ter o acompanhamento da taxa inflacionária e mais algum percentual de ganho real. Pode ser essa alternativa. Então, busque, né, quais são essas alternativas, assim. Para quem deseja trabalhar com o mercado financeiro, uma dica, né, se especialize, né, busque cursos, faça a graduação, aprenda muito bem matemática financeira, contabilidade, economia, né? E depois a disciplina, as várias disciplinas de finanças, a análise financeira, que vocês vão ver agora na sequência com a professora Cristiane, ela faz parte, né, das análises desenvolvidas no mercado financeiro, né? É a tal da análise fundamentalista, né, onde você analisa os balanços das empresas para ter um posicionamento. O senhor poderia falar um pouco sobre a reserva de emergência e previdência privada, como funciona? O tempo nosso é muito curto hoje, né, para falar sobre isso, mas, vamos dizer assim, a reserva de emergência, o próprio nome já diz, é você ter uma reserva para um período em que os teus investimentos não estão dando o retorno que você tem, né? E a previdência privada é normalmente uma previdência complementar, normalmente os dois planos que nós temos aí, né, o P, né, de pato, PGBL e o VGBL, né? O P de plano, né, gerador de vida livre, e o V é o vida gerador, né? Então, a aplicação desses dois, o P de pato é para quem faz a declaração no modelo completo e tem também um emprego onde recolhe pela Previdência Social. Já o outro, né, o vida
mais geral, para quem não tem essa situação. As características nós podemos falar mais sobre isso, ok? Muito bem. Nós vamos deixando aqui as perguntas, eu vou procurar, né, ver se encontro uma forma de responder, né, mais à frente ou numa próxima live, que nós temos agora, né, já deu o nosso tempo, esgotou, e nós temos agora, na sequência, a fala da professora Cristiane, né, que vai falar sobre sobre aproveitar o melhor uso do dinheiro. Então, quem está preocupado aí com, né, os investimentos, acompanhe essa exposição, porque você pode tirar muitas lições de como acompanhar o uso do seu dinheiro, ok? Muito obrigado para vocês e até a próxima. Oi, pessoal, boa noite. Para quem não me conhece ainda, eu sou a professora Cristiane. Eu vou falar aqui com vocês hoje a respeito de análise financeira, tá? Fazer alguns comentários a respeito de como essa análise pode ser considerada uma ferramenta para as pessoas físicas e principalmente para as pessoas jurídicas acompanharem os seus recursos, os seus investimentos. Então, eu vou fazer algumas colocações a respeito. Então, eu vi aqui que várias pessoas aqui já foram meus alunos em métodos 2 e provavelmente serão os meus alunos aí na disciplina de análise financeira, né? E eu vou, então, conversar com vocês a respeito das características aí que a gente observa na disciplina de análise financeira e na utilização da análise financeira como uma ferramenta, né, para você acompanhar os seus investimentos, para você acompanhar os seus recursos e assim por diante. Então, a questão da análise financeira, uma maneira de você acompanhar os recursos, né, e aí a gente tem a análise financeira, então, como uma ferramenta que auxilia na avaliação da empresa. Então, como que a análise financeira ela auxilia na avaliação da empresa? Porque ela permite avaliar decisões de investimento que a empresa fez. Então, por exemplo, decisões de investimentos em ativos imobilizados, como, por exemplo, compra de equipamentos, máquinas, etc. Decisões de investimentos em ativos circulantes, por exemplo, nível de estoque, quanto estoque de matéria-prima, estoque de produto acabado, estoque de produtos em elaboração, nível, por exemplo, de recebíveis, então, qual é a política que ela tem de concessão de crédito, então, por exemplo, prazo médio de recebimento de vendas, é um indicador que mostra quanto tempo, em média, a empresa demora para receber suas vendas. Então, esse é um investimento em recebíveis. Por que é um investimento? Porque, ao conceder crédito ao cliente, a empresa está financiando esse cliente, ela está subsidiando recursos para esses clientes. Então, é uma maneira dela investir os recursos. Também ajuda a gente a avaliar, dentro da empresa, decisões de financiamentos. Então, o professor Vicente falou um pouquinho sobre recursos de terceiros e recursos próprios. Então, a empresa faz mais uso de recursos de terceiros, é uma empresa mais endividada, busca mais empréstimos de curto e de longo prazo junto aos bancos, por exemplo, ou ela faz mais usos de capital próprio, de recursos que vêm dos sócios, dos acionistas, dos donos das empresas. A outra questão, por exemplo, é se esses recursos de terceiros que ela está utilizando são recursos mais circulantes, ou seja, aquilo que é recursos de curto prazo, que ela vai ter que pagar no curto prazo, ou se são recursos não circulantes, aqueles recursos de longo prazo. E também ajuda a empresa a avaliar atividades operacionais. Então, que atividades operacionais? Por exemplo, compra de matéria-prima, transformação desses produtos, vendas, etc. Uma outra questão interessante é que a gente pode avaliar a análise financeira como um exame dos dados financeiros disponíveis sobre a empresa e das condições endógenas e exógenas que afetam a empresa. Então, os dados financeiros, eles incluem as demonstrações financeiras, por exemplo, balanço, DRE, como o professor Vicente falou, fluxo de caixa e assim por diante. As condições endógenas são aquelas condições que estão relacionados com a estrutura interna da organização. Então, a estrutura organizacional da organização, a sua capacidade gerencial, o seu nível tecnológico.
E as condições exógenas, elas estão relacionadas com os fatores externos. Então, por exemplo, agora, nesse exato momento da nossa vida, nós temos uma condição exógena que está afetando as empresas de maneira muito complicada, que é a pandemia, né? Então, o vírus está aí, circulando, as empresas estão sofrendo, algumas mais, outras menos, então, dependendo do setor de atuação da empresa, nós temos problemas diversos. Então, por exemplo, se a gente pegar aqui em Maringá, né, os supermercados, postos de combustível, farmácia, não fecharam em nenhum momento. Então, são empresas que estão sofrendo menos essa condição exógena relacionada à pandemia. Já as empresas, por exemplo, bares, restaurantes, empresas de roupas e etc., são empresas que estão sofrendo mais por conta de que ficaram um período fechado, agora estão retomando, mas as pessoas também estão com poucos recursos, nem todo mundo está comprando, é um período de incerteza. Então, isso é um exemplo de condição exógena, ou seja, é uma condição externa que afeta a empresa. Então, a análise financeira, ela tem que estar relacionada, né, eu estar levando em consideração todos esses aspectos. Um terceiro aspecto também é que a análise financeira, ela ajuda a empresa a avaliar a posição econômico-financeira atual, as passadas, ou seja, aquilo que determinou essa evolução, determinou esse momento, e as tendências futuras. Então, a gente consegue, a partir daí, projetar algumas tendências futuras para fazer uma análise e avaliar qual seria o comportamento da empresa, levando em consideração esses aspectos. Uma questão interessante que eu coloquei aqui para vocês, pessoal, para que a análise financeira pode ser utilizada? Então, a análise financeira, ela é uma análise feita através de indicadores. Então, nós temos indicadores, por exemplo, de endividamento, de lucratividade, de solvência, de capacidade de pagamento, indicadores operacionais, como prazos médios de rotação de estoque, recebimento de vendas, pagamento de compras, etc. E existem alguns usos específicos a respeito desses indicadores. Então, por exemplo, a empresa pode utilizar na compra de equipamentos na planta. Então, por exemplo, quando a empresa vai comprar um apartamento na planta, né, ela pode fazer análise da empresa que está vendendo esse apartamento para avaliar se ela tem capacidade de geração de recursos, de continuidade financeira, se ela não é uma empresa muito endividada, se ela não está correndo risco de quebrar, por conta de que para avaliar se ela tem condições de continuar e entregar esse apartamento que ela está se propondo a entregar. Então, quando, né, uma pessoa física vai avaliar essa compra de apartamento na planta, é extremamente interessante que ela faça uma análise financeira da compra da empresa incorporadora, da empresa que está vendendo esse produto. Os bancos também usam muito a análise financeira para avaliar se concedem ou não crédito à empresa. Por quê? Porque precisam avaliar o endividamento daquela empresa que ele está concedendo crédito, a capacidade de geração de lucro dela, para avaliar se ela tem condições de sobreviver no longo prazo e cumprir com a sua obrigação junto ao banco. Também se usa a análise financeira para avaliar as empresas concorrentes. Então, eu posso comparar a minha empresa com empresas concorrentes para avaliar qual é o desempenho da minha empresa em relação à performance dos concorrentes. Vocês comentaram um pouquinho aí com o Vicente a respeito de mercado financeiro e tudo mais. As corretoras de valores, os próprios investidores também usam a análise financeira para avaliar se vale a pena comprar ações de uma determinada empresa. Então, eu posso avaliar, por exemplo, eu pego lá a Petrobras, avalio qual foi o comportamento que a Petrobras teve nos últimos 3 anos, a partir dos balanços, DREs publicadas, faço uma análise dos indicadores, posso fazer uma análise prospectiva para avaliar se ela tem capacidade de geração de lucro, se ela não é uma empresa muito endividada, se ela não corre o risco de quebrar, para
avaliar se eu não corro o risco de perder tudo que eu vou investir em ações. Porque quando o investidor investe em ações, o principal problema é que eu não tenho garantia nenhuma de que eu vou ter um retorno. Então, eu comprei uma ação hoje a R$100, se daqui 2 anos a empresa entra num processo de falência, quebra, eu corro o risco de perder completamente tudo que eu investi. Então, são situações que precisam ser analisadas para avaliar se vale a pena investir em ações dessas empresas específicas ou não. Também, quando eu vou investir em títulos da dívida de empresa, por exemplo, tem algumas empresas de capital aberto que emitem títulos da dívida, chamadas debêntures. Enquanto investidora, eu também preciso avaliar se ela tem condições de cumprir com as suas obrigações lá na frente, assim como o banco vai avaliar ao conceder um empréstimo, né? Os fornecedores também na mesma linha de raciocínio. Eles podem fazer análise financeira para avaliar a capacidade de pagamento da empresa, assim como podem fazer os bancos. E, por fim, né, o último exemplo que eu quero falar é a empresa avaliar possíveis fornecedores de equipamentos caros. Então, por exemplo, uma empresa que vai comprar lá um equipamento extremamente caro para produção, novo, ele pode avaliar, ou deve avaliar a empresa que vai fornecer esse equipamento, para avaliar se ela tem capacidade de continuidade futura, né, de lucratividade, se ela não é uma empresa que tende a quebrar, falir, etc., para avaliar se ela vai ter condições de manutenção, reposição de peças e assim por diante. Então, são, assim, alguns exemplos dos usos que a gente pode fazer dentro das empresas ou enquanto pessoa física da análise financeira, né? A base para análise financeira são as demonstrações financeiras, como eu já havia comentado, balanço da RE, principalmente, e também o relatório da administração e as notas explicativas, né? Mas, além disso, a gente precisa avaliar alguns aspectos que a gente chama de qualitativos, né? Um que eu destacaria aqui é o que faz a empresa. Então, principalmente agora, nesse período aí que a gente está vivendo, né, de pandemia, um período complicado, saber que tipo de produto ou serviço a empresa presta ou vende é extremamente importante. Por quê? São serviços, são produtos considerados essenciais, são produtos, são serviços que mesmo em situações de fechamento do comércio, por exemplo, eles vão continuar abertos, é uma situação mais interessante para a empresa. Se são produtos ou serviços que a empresa que a empresa presta, que a empresa vende, que não são essenciais, aí você tem uma outra característica e tem que dar um outro enfoque na análise financeira. Então, além das demonstrações, que são a base quantitativa para análise financeira, a gente tem também as questões qualitativas. A partir dessas demonstrações, a gente calcula os indicadores, que tem alguns grupos importantes. Não vou entrar nesses indicadores hoje, né? Então, assim, vou falar um pouquinho sobre a ideia de análise financeira, não vou entrar nos indicadores, mas a gente tem os grupos. Então, o grupo de liquidez, o grupo de rentabilidade, o grupo de endividamento, o grupo de atividades operacionais. Então, são grupos de indicadores que, a partir do balanço da DRE, a gente vai calcular. Só fazendo uma retomada aí, o próprio Vicente falou um pouquinho a respeito do balanço patrimonial. Então, o balanço patrimonial, ele tem 2 lados, né? Então, ele tem o ativo, circulante e não circulante. O ativo representa os bens e os direitos da empresa, com capacidade de gerar benefícios futuros. Então, significa que são recursos que estão investidos em ativos e que em algum momento vão virar dinheiro para a empresa. Então, são bens e direitos que estão investidos e que em algum momento vão virar dinheiro para a empresa. Por quê? Por exemplo, se eu pego o ativo circulante estoque, né? Eu sei que em algum momento, espera-se, pelo menos, que a empresa vai vender esse estoque e vai receber pela venda dele. Então, é um ativo circulante, é um investimento no circulante, mas que em algum momento isso vai se tornar recurso para a empresa. Já o passivo, ele representa de onde vieram os recursos, né? Então, por exemplo, se eu faço lá um empréstimo de curto prazo, é um passivo circulante. Num primeiro momento, eu peguei esse dinheiro do banco, esse dinheiro entrou para mim, eu vou usar esse recurso para comprar estoque, por exemplo. Só que, num segundo momento, ele representa dívida que vão ter que ser pagas. Então, o passivo circulante é um recurso de curto prazo que está entrando, mas que em curto prazo vai ter que ser pago. Então, representa essa questão das dívidas.
E do mesmo lado do passivo, a gente tem o patrimônio líquido, que representa o dinheiro, os recursos que vêm dos sócios, dos acionistas, dos donos da empresa. Rapidamente, a DRE representa o resultado, que é o lucro ou prejuízo obtido pela empresa. Então, ela vem acumulando lá receita, custos, despesas, para ver se no final vai sobrar um lucro ou se vai sobrar um prejuízo. Se a empresa consegue um faturamento, uma venda maior do que o que ela tem de custos e despesas daquele determinado período, ela vai ter um lucro, caso contrário, ela vai ter um prejuízo. As notas explicativas, elas são muito importantes quando a gente vai fazer análise financeira, porque elas ajudam a gente a compreender as contas das demonstrações financeiras. Ela costuma abrir as contas para a gente. O que significa isso? Significa que, por exemplo, quando eu olho um balanço lá, eu vejo lá ativo, circulante e estoque. Aparece só o estoque, pronto, acabou. R$1.000. Né? Eu não sei se esses R$1.000 são estoques de matéria-prima, por exemplo, se a gente está falando de uma indústria, se é um estoque de matéria-prima, se é um estoque de produto em elaboração, se é um estoque de produto acabado. Quando eu olho a nota explicativa, eu consigo ver o que tem dentro dessa conta. Então, eu consigo ver o que é estoque de matéria-prima, o que é estoque de produto acabado, o que é estoque de produto em elaboração. Isso é bastante importante para a gente entender com mais detalhes as contas do balanço e também da DRE. Né? E, por fim, o relatório da administração, que ajuda a gente a avaliar qual é a perspectiva dos acionistas. A perspectiva dos acionistas não, a perspectiva da administração para os acionistas. Então, ele nos ajuda a entender, por exemplo, quais eram as metas que a empresa tinha, quais eram os objetivos daquele ano, se foram cumpridos, se não foram, por quê, o que espera para o próximo período e assim por diante. Só uma questão para finalizar. Então, dentro do curso de administração, a gente tem a análise financeira como a primeira disciplina de administração financeira, do rol de administração financeira. Então, a gente tem a análise financeira, depois a administração financeira 1, 2 e 3. Por que a análise financeira está aí dentro do rol dessas disciplinas de finanças? Exatamente porque ela ajuda a empresa a avaliar as decisões passadas que foram tomadas, como essas decisões que eu acabei de falar, de investimento, de financiamento, operacionais, e fornecer subsídio para o planejamento financeiro de curto e longo prazo da administração financeira. Então, isso é extremamente importante, né? Depois, pessoal, para quem tiver interesse, tá, e quiser saber como é que a gente tem acesso, por exemplo, como é que a gente tem acesso os balanços da REs e esse relatório da administração e notas explicativas das empresas de capital aberto, vocês podem seguir esse caminho aí que eu coloquei para vocês. Então, www.b3.com.br, que é o site da Bovespa agora. Então, agora, a BMF Bovespa se chama B3, porque ela incorporou a CETIP, que é uma Câmara de Liquidação e Custódia, e aí agora ela se chama B3. Você entra lá em produtos e serviços, dentro de produtos e serviços, renda variável, dentro de renda variável, empresas listadas. Aí vai aparecer lá um ABCDE para você colocar, ou buscar por letra, ou colocar o nome da empresa que você quer buscar. Então, você quer lá Petrobras, digita Petrobras, vai aparecer uma tela onde vão aparecer relatórios estruturados, você deixa o último ano habilitado, e aí você consegue baixar as demonstrações financeiras padronizadas dos últimos 3 anos, 2017, 2018 e 2019. 2020 está para sair, e algumas já saíram, o relatório trimestral, janeiro, fevereiro e março, mas não são todas que já divulgaram. Então, anual, você consegue desses últimos 3 anos, 2017, 18 e 19. Balanço é separado, vem o ativo e o passivo, a DRE, o relatório da administração e as notas explicativas. Então, quem quiser dar uma olhadinha lá, como é que está, como é que a empresa se desempenhou aí nos últimos 3 anos, a Petrobras, qual foi o lucro, o que ela tem de investimentos, o que ela tem de receita e assim por diante, vocês podem entrar e utilizar esse caminho, ok? E aí, por fim, só as referências que eu coloquei, e é isso. Agradeço a todos e estou aberta a questionamentos. Obrigada.
Pessoal, a gente tem algumas perguntas chegando aqui. Deixa eu abrir aqui. Professora, quais assuntos são necessários conhecer bem ou dominar para poder avaliar empresas para investir em suas ações? Então, é um pouquinho daquilo que o Vicente já comentou. A gente precisa entender bastante de contabilidade. Então, vocês precisam entender, saber muito bem, assim, olhar um balanço e uma DRE, por exemplo, principalmente, entender, então, o que é ativo, o que é passivo, o que é patrimônio líquido, o que é circulante, o que não é, o que é uma DRE, receita, custos, o que é custo, o que é despesa, o que é variável, o que é fixo, né? A questão de administração financeira, extremamente importante também, então aí a gente entra na análise financeira, que eu comentei, análise de indicadores, depois a administração financeira de curto prazo, de longo prazo, análise de investimentos, e a questão de economia, né, para avaliar essas questões econômicas aí extremamente importantes, tá? Então, eu acho que seria isso, Thalita, tá? Adélio, eu vi aqui uma pergunta, deixa eu só abrir aqui de novo, sumiu, só um minutinho. Qual o indicador econômico mais importante na hora de avaliar as finanças de uma empresa? Depende do que você quer avaliar. Então, por exemplo, quando um banco está concedendo um crédito para uma empresa, para ele o mais importante é o nível de endividamento que a empresa já tem. Então, aquela questão, quanto do faturamento, né, a empresa já tem comprometido com dívidas e quanto ela ainda é capaz de comprometer. Porque se ela se tornar endividada demais, chega uma hora que ela não consegue mais cumprir com as suas obrigações. A mesma coisa com a pessoa física. Então, se eu comprometi 100% da minha renda, como é que eu vou pegar mais um empréstimo para pagar uma parcela que eu não tenho mais condição de pagar? Né? Então, a mesma ideia se aplica à empresa. Então, quando um banco está concedendo crédito, o mais importante é avaliar o endividamento e a condição dela de solvência, de pagamento e etc. Quando eu quero avaliar, por exemplo, se a empresa é lucrativa e ela tem condição de dar lucro no longo prazo, né? Quero avaliar a lucratividade da empresa, aí a gente vai para os indicadores de lucratividade. Então, margem de lucro e outros indicadores de lucratividade. Então, depende, essa questão de qual é o indicador mais importante, depende do objetivo da análise que você está fazendo, tá? Aqui a gente tem mais uma do Cláudio, qual é o papel de um analista financeiro de empresas e qual a influência que a relação risco e retorno tem nessa atividade. Então, o analista financeiro, ele vai atuar avaliando as decisões financeiras que a empresa já tomou, avaliar as possibilidades de alteração nessas decisões e no planejamento. Então, por exemplo, vamos supor que a empresa ela tem lá um endividamento, né, um uso exagerado de capital de terceiros, por exemplo, e ela quer para o próximo ano reduzir essa utilização. Então, o analista ele pode acompanhar esses indicadores de endividamento para avaliar qual é a capacidade que a empresa tem de conseguir contornar essas dívidas e usar mais capital próprio em vez de usar tanto capital de terceiros. Então, ele pode trabalhar nessa atuação. Mas, assim, a gente pode ter um analista financeiro dentro da empresa, um analista financeiro dentro da corretora, que aí é um outro objetivo, e assim por diante, tá? A questão do risco e retorno nessa atividade é extremamente importante. Por exemplo, quando a gente fala risco e retorno, né? Então, se a empresa ela é mais endividada, ela tende a ter mais risco,
a empresa está correndo mais risco, porque existe uma ideia de que só quebra quem deve, né? Então, se a empresa só usa capital próprio, ela não vai quebrar, porque ela não está devendo para ninguém. O credor não vai pedir uma falência dela, né? Só que quando a gente usa muito capital de terceiros, pode ser que a gente tenha um retorno maior. Se esse capital de terceiros for mais barato do que o capital próprio, porque o capital próprio ele também tem um custo. Para emitir ações, a empresa também tem custo. Para usar o recurso do sócio, a gente tem o custo de oportunidade, porque o sócio está investindo naquilo em detrimento de investir em um outro tipo de investimento. Então, o risco e retorno, ele está bastante relacionado com a atividade do analista. Ele precisa estar muito atento com essa questão do risco e retorno. Gostaria de agradecer imensamente a participação de vocês, foi um prazer.